Beleza, galera? Então eu sou o professor Carlos e este é o canal Prof. Carlos Muchachos. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Então o assunto hoje aqui é de língua portuguesa, mas português com música. Mais necessariamente vou falar aqui sobre licença poética, um pouco sobre aí relação de variação linguística, mas dentro da variação linguística com relação à licença poética, né? O que a gente pode fazer aí na música, o que pode ser feito, o que pode ser considerado aí na questão de você utilizar uma relação diferente aí da linguagem, da comunicação, que seria considerado errado, pensando na norma padrão, na gramática normativa, beleza? Se você ainda não me segue aqui no canal, clica no botãozinho vermelho, ativa o sininho para segunda-feira, toda segunda-feira você ser notificado de vídeo novo. Se você gostar desse vídeo aqui, dá uma curtida, manda para quem você sabe que vai fazer o Enem. Vamos pensar, a pessoa vai fazer o Enem, a prova de linguagem são 45 questões, né, que está relacionada à linguagem. E dentro disso, pode ter alguma questão, algumas questões de variação linguística, com certeza vai ter. Mas pode estar relacionada também à licença poética. Então, pensando nessa questão, quando você faz um equívoco, muitas vezes, ou normalmente proposital dentro da música, a gente chama de licença poética. Não só da música, pode ser uma poesia de forma geral, pode ser até mesmo uma propaganda. Quando você comete ali algo para ficar na questão fonética mais adequado à situação, ou então propositalmente é cometido algum equívoco ali para que dá uma ideia diferente, para a questão sonora ser diferente, ou então a relação ali da metrificação ser diferente, se a gente for pensar numa poesia, numa música. Esse assunto é bastante interessante, né? Porque a gente vai falar de música e vamos ver um trechinho de algumas canções aí bem conhecidas da música brasileira. Então assim, se a gente for ver no dicionário OAS, o que significa licença poética? Então, olha lá, é definido como a liberdade do escritor utilizar as construções, prosódias, ortografias, sintaxes, não conformes às regras, ao uso habitual, né, para atingir seus objetivos no caso das expressões. Está presente na literatura, na música, na propaganda e assim por diante. Então, vamos pensar na música do Traje a Rigor, a música Inútil. Inútil, a gente somos inútil. Inútil, a gente somos inútil. A gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente, a gente não sabemos nem escovar o dente. Tem gringo pensando que nós é inteligente. Inútil, a gente somos inútil. Inútil, a gente somos inútil. A gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente, a gente não sabemos nem escovar o dente, a gente não sabemos que nós é inteligente. Então que ele canta, inútil, a gente somos inútil. E é claro que isso, qualquer pessoa que ouça algo assim, estranha, né? Como assim a gente somos? Porque a gente é e nós somos. Aqui é uma questão de regência. Então a gente tem que pensar. Claro, se eu quiser relacionar o verbo aí com as questões e com as palavras que relacionam a ele, a gente vai usar a gente é, mais na informalidade, e nós somos, mas dentro de uma formalidade. Então a música utiliza aqui a licença poética. E os trechos, né, a parte da música que eu cantei, a gente não sabemos escolher presidente, né? A gente não sabe ou nós não sabemos. A gente não sabemos tomar conta da gente, a mesma relação. A gente não sabe ou nós não sabemos. A gente não sabemos nem escovar os dentes, né? Nós não sabemos ou a gente não sabe. E lembrando, se a gente não sabe escovar os dentes, né? A relação aí da concordância nominal no caso desse último verso. E tem gringo pensando que nós é inteligente, né? Tem gringo pensando que nós somos inteligentes ou a gente é inteligente. Então, essa música trata aí da questão da licença poética de forma bem proposital, né? Essa relação de tratar uma certa, talvez, uma ignorância, mas pensando em outros aspectos aí, outras questões. E agora vamos para Raulzito, né? Duas músicas do Raul Seixas, que é Metamorfose Ambulante, que é uma das minhas músicas preferidas de todos os tempos aí, não só de língua portuguesa, mas é uma música que eu adoro. E a música também Eu Nasci há 10 mil anos atrás, que é um dos maiores, as duas, né? São alguns dos maiores clássicos do Raulzito. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante.
Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então vamos pensar uma coisa, com relação ao verbo preferir aqui na metamorfose ambulante. Quem prefere uma coisa a outra e não do que outra. Então vamos pensar uma coisa, se isso cai no Enem, ou uma prova de vestibular, e você coloca lá como algo é aceito na oralidade, é aceito na informalidade, é aceito na gramática descritiva, tá certo, tá correto. Na informalidade, no coloquialismo, é perfeito você falar eu prefiro ser uma coisa do que outra, eu prefiro ser uma coisa do que, sei lá, qualquer outra coisa qual seja. Agora, o verbo preferir, ele não pede a preposição de. A preposição, a regência do verbo é com relação à preposição a. Então, se você for pensar gramaticalmente, ele falaria algo como eu prefiro ser essa metamorfose ambulante a ter aquela velha opinião e não do que ter. Mas é claro que o Raul sabe disso, né? O Raul Seixas, ele usa em várias canções, ele usa a licença poética. Ele usa isso porque talvez da maneira sonora ou na metrificação ali da poesia, da música, encaixe melhor, né? Vamos para a próxima música aí do Raul. Eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada neste mundo que eu não saiba demais. Eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada neste mundo que eu não saiba demais. Eu nasci há 10 mil anos. Vamos pensar, a licença poética aqui está relacionada ao pleonasmo, a redundância. Porque se você fala assim, eu nasci há 10 mil anos, é óbvio que é atrás, né? Eu nasci há 30 anos, há 40 anos, há 50 anos, o atrás é uma redundância. Mas na música, se ele falasse, eu nasci há 10 mil anos e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais, perceba, você não vai ter o atrás e o demais. Você não vai ter essa rima, essa metrificação. Então o Raul propositalmente coloca eu nasci há 10 mil anos atrás, para depois rimar e concordar na melodia, fica melhor, né? A questão da metrificação, com e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Então isso é proposital. Mas lembrando que se uma questão como essa cair no Enem e falar que está errado, não é uma questão de estar errado. É uma questão de ser adequado ou não ser adequado. Se você vai fazer um texto, você vai fazer um vestibular, você vai fazer uma questão gramatical, você vai fazer um e-mail, né, num e-mail mais formal, é considerado errado sim. Mas na informalidade não é considerado errado, tá? É um coloquialismo, é aceito, tanto na oralidade quanto numa escrita mais informal, no WhatsApp, no Twitter, dependendo de onde for. Se for mais informal, se puder, tudo bem, né? Mas desde que você saiba, na formalidade é considerado errado sim. Beleza? Vamos agora para uma música aqui também na música brasileira do Cidade Negra, que já foi regravado pelo Bernardo Antunes e por outros artistas aí, que é a música Aonde Você Mora. Esqueci o nome da música agora, eu acho que é isso. Agora me deu um branco, mas eu acho que é isso o nome da música. E a parte que lá que ele canta, né? Você vai chegar em casa, eu quero abrir a porta. Aonde você mora? Aonde você foi morar? Você vai chegar em casa, eu quero abrir a porta. Aonde você mora? Aonde você foi morar? Aonde foi? Vamos pensar uma coisa. Quando você fala de onde e aonde, vamos pensar assim. O de onde é origem. De onde você veio? Ah, eu vim de outro país. Você percebe que a pessoa é um estrangeiro pelo sotaque. De onde você veio? Ah, cheguei agora. Tá, você estava onde? De onde você veio? A origem. Onde você está, onde você mora, é sem o a e sem o de, sem as preposições. Eu estou relacionando aqui ao lugar fixo, né? Onde você está? Eu estou aqui num quarto, eu estou aqui num escritório. É onde, tá? Então aqui, claro, se a gente for pensar dentro da norma padrão, seria onde você mora e não aonde você mora, tá? Onde está você e não aonde está você, beleza?
Aqui, da mesma forma que eu estava falando do Raulzito, da mesma forma que eu estava falando do Traje a Rigor, é uma relação aqui de licença poética também. Porque pensa, se você canta onde você mora, onde está você? Agora, aonde você mora, aonde está você? Perceba, claro que é uma pergunta, né? Minha entonação foi horrível aqui. Mas a relação aqui da questão sonora, não, aqui não seria nem uma questão mais da metrificação, mas a questão mesmo da fonética da música, do ritmo da música, fica muito melhor eu falar aonde. E é por isso, então, que o artista aqui usa aonde e não onde, tá? Antes de ir pra gente ir pra última música, deixa eu falar aqui um pouquinho sobre um artista, o Adoniran Barbosa. Adoniran Barbosa, ele é um artista, principalmente para quem tem aí, quem é mais novo, adolescente, até começo da fase adulta, talvez muita gente nunca ouviu falar no Adoniran Barbosa. Mas é um dos músicos mais consagrados da música brasileira. Ele é mais conhecido ali mais na década de 30, década de 40, década de 50, né? E alguns anos depois também. Mas ele foi para São Paulo com a sua família, muito jovem, e ele chegou num período ali de industrialização. E tanto é que você tem algumas músicas deles, tem uma música que ele fala dos automóveis, né? O automóvel. Então, o que ele está falando? Ali é o contexto ali de São Paulo, da industrialização, a maior cidade do país, a quantidade de automóveis crescendo na cidade, e essa canção dele trata aí da questão dos atropelamentos, né? Ele fala atropelamento de automóvel, inclusive. E aí ele está relacionando essa questão de São Paulo. Ele fala de vários equívocos aqui na questão da comunicação, da linguagem, da fala, da oralidade, do vocabulário, assim por diante. Eram pessoas que vieram do Nordeste, do interior de São Paulo, e às vezes não falavam daquele português ali paulistano, mas usavam às vezes um português considerado ou caipira, ou então que vinha do Nordeste, ou que tinha um sotaque diferente, ou que tinha uma forma de falar diferente, ou até mesmo dentro da norma culta da língua portuguesa cometia alguns equívocos, né? Como ele fala na música, quando ele fala na Trem das 11, Samba do Arnesto, Tiro ao Álvaro, né? E outras músicas bem famosas também. E vamos lembrar do Samba do Arnesto, quando ele canta assim, ó: Arnesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás, nós fomos, não encontremos ninguém. O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás, nós fomos, não encontremos ninguém. Então veja, além do sotaque proposital que ele usa ali, ele tira alguma parte da palavra, do verbo, ou então ele coloca ali uma letra diferente propositalmente para tratar dessas pessoas, né, desse povo que estava chegando ali em São Paulo e era visto com preconceito por parte de uma elite paulistana, né, tratava mal, via com preconceito, mas era o jeito que eles falavam. Isso não é questão de ser errado. Se eles conseguiam se comunicar, a fala deles não é considerado errado não, dentro de uma norma geral. Claro que numa norma padrão seria, mas o cara não está indo ali fazer um vestibular, ele não está fazendo ali não vai ser ir para uma empresa trabalhar num escritório e a exigência que ele use aquele português mais padrão dentro da norma culta. Não, então não está errado. Você considerar como errado é chamar de preconceito linguístico. Então isso é bem legal. A Adoniran Barbosa, inclusive, propositalmente usava isso nas canções. Vamos para a última música aqui, que é o clássico aí, um dos maiores clássicos da música brasileira, que é Asa Branca, do Luiz Gonzaga, do Rei do Baião. Quando olhei a terra ardendo, com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Então, assim, a música Asa Branca também, assim como eu estava falando do Adoniran Barbosa, propositalmente o Luiz Gonzaga, ele fala de um jeito ali, às vezes ele canta de um jeito, às vezes forçando para ficar mais considerado errado, né, dentro da norma padrão, mas ele faz de maneira proposital, às vezes não. Então, quando a gente canta, vamos pensar: quando olhei a terra ardendo, teus olhos, ou então se espalhar pela plantação, é proposital do artista fazer isso. Então, claro que ele está representando a fala ali de uma região
algumas regiões do Brasil, ou então a gente pode pensar aqui em variações como regionalismo, questão geográfica, questão histórica, questão social, questão de economia mesmo, econômica. Então você pensar qual que é o padrão dessa pessoa, qual que é o ambiente que ela vive, o que ela faz da vida. Claro, se a gente for pensar em além, a gente pode ir para gírias, para outras questões também. Então eu quis trazer aqui para vocês exemplos de 5 músicas, né, da língua portuguesa, para a gente ver um pouquinho aí da variação linguística. Além dessas 5 que eu toquei, tem as músicas do Adoniran Barbosa, aí, tem vários clássicos aí da música brasileira, que ele comete esses chamados equívocos propositalmente, mas lembrando que não é considerado erro. E aí vamos pensar, por que esse assunto é importante? É muito importante para o Enem. Essas questões são da prova de linguagem do primeiro dia, das 45. É o assunto assim que com certeza relacionado a isso tem algumas questões, algumas mesmo. Já vi vestibular de 45 questões, se pegar mais de 5 questões relacionadas a essa questão de variação linguística, como relação a tudo isso, né? Licença poética, ou sotaque, outros assuntos similares aí, que eu vou até fazer um vídeo mais pra frente sobre isso. Mas é importante também, interessante a gente saber para a relação de você não ter preconceito, né? De você saber o porquê que a pessoa fala daquele jeito. Ela vem de alguma região específica, ela não foi escolarizada, ela está acostumada com um tipo de padrão, e você ficar corrigindo é falta de educação, né? Então lembrando que tem a questão de adequação, adaptação a cada ambiente, né? Então, claro que varia muito conforme a utilização da sua língua. Se gostar desse vídeo, dá uma curtida, deixa aí nos comentários, coloca um trecho de uma música aí que você conhece aí, que tem uma variação linguística proposital ou não, ou pode colocar algo assim, professor, você pode dizer aí, ou então, Prof. Carlos Muchacho, você pode dizer se isso aqui é uma licença poética ou não, coloca aí nos comentários. Quero saber aí, coloque uma música que você goste, que trata desse contexto ou não, mas deixa aí nos comentários, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, ative o botãozinho vermelho e ative o sininho também, para você ser notificado toda segunda-feira de vídeo novo. E também mande para os amigos aí, para quem você sabe que vai gostar, quem vai fazer o Enem, ou então quem está estudando letras, ou quem você sabe aí que vai gostar desse assunto. Vou deixar aqui na descrição também a minha página do Facebook e o meu Instagram para você me acompanhar lá também. Falou, galera. Abraço. Até mais. Tchau, tchau.